Antes de tudo, muito obrigada por estares aqui. Olha, eu é que te agradeço, Tânia. Agora é essa. Foste uma querida. Então, hoje eu perguntei-te se tu então estavas de acordo de fazer aqui esta pequena entrevista, interview, para falar então sobre a diferença de copiar e inspiração. Não Olha, sei eu se agradeço, porque é importante também haver alguém que faça o teu trabalho, não é? Porque não há muita gente a fazer essa parte. Por isso, acho que o teu trabalho também é importante e eu tenho que aceitar, era o que eu te dizia, eu tenho que aceitar, porque é a forma de levarmos esta palavra mais longe também, por isso não tinha por que não aceitar, obrigada mesmo. então, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, penso que são raras, mas já te viram ao menos passar ao menos uma vez no Facebook, Instagram, etc. Mas para Uhum. aquelas que ainda não te viram passar, tu consegues te descrever assim em duas frases, assim como queiras, mesmo à vontade, só para falar assim um bocado de ti, do teu percurso. Olha, Tânia, foi a pergunta mais difícil que me fizeste, acho eu. Acho que nunca me tinham feito essa pergunta dessa forma e eu não tinha uma resposta para te dar e agora vou tentar. Acho que o que mais me caracteriza, sinceramente, é ser uma insatisfeita por natureza. Nunca estou satisfeita com nada e quero sempre mais e essas coisas todas. Quero sempre mais, quero sempre melhor. Sabes que já ouviste falar das mentes inquietas, né? Das cabeças que não param e que têm sempre que estar a inventar coisas para fazer e essas coisas todas. Pronto, eu acho que é isso mais que me define e querer sempre ser melhor do que o que sou hoje e amanhã tentar sempre melhor. E não é, podem achar que é um clichê e que é uma forma bonita de dizer as coisas, mas é mesmo verdade, sabes? É não estar satisfeita com o trabalho que fiz hoje e isto não me chega. Amanhã quero fazer ainda melhor e quero ser melhor do que o que sou hoje. E olhar para mim e querer ultrapassar-me a mim e não a ninguém, é a mim só. Recentemente, porque eu ouvi e vi então que tu partilhaste a tua história um pouco desagradável, não sei se posso dizer isto assim, hum, até duas, eu só compreendi uma, mas finalmente houve duas, uma de um texto e outra sobre um dos teus trabalhos, que eu também já tinha visto que tu também já te tinhas inspirado de um colega e que estava muito bem partilhado e dito, e que depois houve essa pequena desaventura. Como é que isso é que aconteceu? Como é que reagiste? Olha, Tânia, eu já sabia que estas coisas aconteciam. Nós sabemos que há colegas que usam trabalhos de outros colegas para se publicitarem. Isto é, não é muito difícil ir buscar uma foto ao Pinterest ou ao Instagram e publicarem como nosso, e publicarmos como nossa, não é? Mas o nós sabermos que isso acontece é diferente de nos acontecer a nós, sabes? Então, na mesma semana, eu tive essas duas situações que estás a falar. Portanto, nunca me tinha acontecido e todos nós, ou as pessoas que são mais ativas nas redes sociais, sabem que é muito difícil escrever o texto que acompanha as fotos, certo? Nós temos todos muita dificuldade nisso, é nós captamos aquela foto, captamos aquele momento e depois queremos publicar e não sabemos o que escrever. E eu acho que isso acontece a toda a gente e é perfeitamente natural. E houve um texto que eu recriei e escrevi aquele texto adequado a mim e ao meu espaço. E 20 minutos depois encontrei, até fiquei confusa, sabes, porque eu estava a percorrer o Facebook e vi o meu texto exatamente igual numa outra foto de um colega. E parei assim um minuto, mas não fui eu que escrevi isto. Sabes, foi muito estranho, foi muito confuso, porque quase que duvidei de mim. A colega percebeu e retirou a publicação e retirou o texto. E nessa primeira abordagem era o que eu tentava explicar, é que é mesmo difícil criar aqueles textos e eu perco pelo menos muito tempo e invisto muito tempo a fazer isso, e são textos que me definem a mim e que definem o meu espaço, falo de experiências nossas, por isso eu acho que nem faz muito sentido copiarem aqueles textos, porque eles foram feitos a pensar em mim, no meu espaço e nos meus clientes. Tranquilo, aquilo passou naquele dia e acho que nunca mais pensei nesse assunto.
Entretanto, houve um dia que acordei até bastante cedo, porque era um sábado, e recebi de uma outra colega de profissão, que eu não conhecia, ela conhecia-me muito vagamente, nós nunca tínhamos falado, e ela partilhou comigo essa publicação de outra colega, mas aí era com fotos de um trabalho meu. E era um trabalho que ainda por cima tinha sido partilhado há muito pouco tempo, foi com uma semana de diferença. E a primeira sensação é muito estranha. Eu acho que escrevi isto, não tenho a certeza, mas parecia que me tinham assaltado a casa. Eu senti-me completamente assaltada, porque é estranho, é uma sensação estranha. E fui falar com a pessoa e dei-lhe a oportunidade de se defender e tudo ok. E dei-lhe o benefício da dúvida, como eu já expliquei isto. Se a história dela é real, se não é, eu não quero saber. Só quis depois sensibilizar os colegas em geral que não é um caminho correto, pelo menos a meu ver, não é um caminho que nos traga nada. Nós não vamos ganhar nada com aquilo, não é? Vamos roubar uma imagem, vamos usar uma imagem que não é nossa e depois não vamos conseguir recriar aquele trabalho, porque não fomos nós que o fizemos, não é? E a sensação estranha é essa, é a mesma coisa que eu pegar num quadro de um Picasso agora e dizer que fui eu que o fiz. Não que eu seja um Picasso no sentido da palavra, a nível de reconhecimento, mas é quase isso, é pegar numa obra de arte de um artista e dizer que fui eu que a fiz. E é um sentimento de injustiça muito grande e de roubo, não é? É o roubo que agora tanto se fala dos direitos de autor e dos direitos de imagem. Claro que eu não vou levar isto para a justiça, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum eu ocupar tempo de tribunais ou que seja, ou investir dinheiro nisso, não faz sentido. Faz sentido se calhar isto que estamos aqui a fazer, a parte da sensibilização e de chamar cada um à sua consciência e tentar perceber se é este o caminho certo ou não para se fazerem as coisas, é só isso. No teu sentido, o que é que achas que devemos fazer para nos proteger? Porque também há aquele facto de que poderias meter o teu logotipo assim no meio da tua fotografia, mas eu também tenho uma formação em artes visuais no princípio, para mim isso também já o tinha feito quando antes fazia os meus trabalhos, mas aquilo ficava horroroso. Então, finalmente, não tinha nada. Mas não sei o que é que, por exemplo, tu, o que é que aconselhavas a fazer? Tânia, isso que tu dizes de ficar horroroso, nós já experimentámos, obviamente. E sim, também temos formação na área do design gráfico e a questão era essa, nós já nos vemos aflitos para tirar uma foto que represente tudo aquilo que é na realidade, porque nem sempre conseguimos, não é? Ou quase nunca conseguimos. Se ainda vou colocar um logotipo ou uma marca d'água, torna-se um bocadinho pior, não é? Esta tarefa. Nós tínhamos um fundo, mesmo no próprio espaço, no nosso salão, tínhamos um fundo com o logotipo. E chegámos a usar, que era super fácil de tirar da foto. Bastava cortar o topo e qualquer pessoa podia tirar o logotipo. Entretanto, podemos usar, o meu conselho é usar um fundo muito característico, por exemplo, uma parede que as pessoas identifiquem que é daquele espaço e daquele salão, se bem que isso também tira um bocadinho de protagonismo às tuas fotos e aos teus cabelos. Então, eu ultimamente tenho decidido tirar fotos num fundo mais limpo, não é? Ou uma parede branca ou uma parede preta, e sem logotipo. Claro que há colegas que usam outras técnicas, há uma colega em específico, que é a Cátia Monteiro, que toda a gente conhece, obviamente, e ela tem uma tatuagem num dedo muito específica também, então a mão dela aparece sempre na foto e vê-se que aquela tatuagem, aquela mão é dela. E isso pode ser uma imagem de marca. Há assim pequeninos truques que nós podemos usar. Eu não tenho nenhum, não uso nenhum neste momento, se calhar vou começar a pensar nisso. Mas sim, usar se calhar uma parte do nosso corpo que seja característica, como essa tatuagem, por exemplo, um fundo que seja característico, ou então o logotipo. Neste caso, chegamos a brincar, porque muita gente, não fui eu que disse, foram algumas pessoas, e agora uso o que essas pessoas disseram, com todo o respeito, que se nós fizermos trabalhos muito específicos, as pessoas vão acabar por reconhecer que é um trabalho nosso. E isso não há melhor imagem de marca do que essa, não é? Nem sempre vai acontecer, eu não faço só trabalhos coloridos, faço trabalhos também naturais, eu sei que isso não vai sempre acontecer, mas nós podemos usar um ângulo
específico para tirar a fotografia, podemos usar algo muito específico e que seja só nosso. Temos é que encontrar qual é realmente a nossa identidade, que é isso que eu estou sempre a dizer. E frisando aqui a questão que tu queres trazer, o assunto que tu queres trazer hoje, que é, se nós encontrarmos a nossa identidade, podemos inspirar-nos noutras pessoas sem precisarmos de copiar. Na tua opinião, qual é então a diferença entre copiar e inspirar mesmo? O que é que podes dizer aqui a todos os colegas mesmo para fazer essa diferença, copiar e inspiração? Porque acho que isso ainda há uma diferença tão pouca, se calhar para alguns entre as duas, que às vezes pode ser até complicado, até mesmo para eles. Ao fazerem bem, finalmente até podem fazer uma coisa que... É contraditório, não é? Eles podem achar que estão a fazer bem e afinal estão a fazer mal. Exato. E é muito fácil de cair nesse erro, Tânia. E eu, mesmo que não tenha reparado, eu posso já ter caído nesse erro. Mas eu sigo muitos cabeleireiros e muitos artistas, sejam cabeleireiros ou não, artistas de outras áreas, artistas plásticos e essas coisas todas, e inspiro-me, isto é, eu olho para coisas que eles fazem e desejo um dia, por exemplo, fazer algo daquele género. Neste trabalho em específico que tu estás a falar, eu não fiz uma cópia, por exemplo, a nível de tons, não fiz uma, aliás, um cabelo é muito difícil de copiar, para começar. Mas usei aquele rapado lateral com a palavra, eu admito que aquilo não foi mais do que inspiração, foi quase cópia, mas naquele momento eu identifiquei o artista e disse inspirado em, não é? E identifiquei-o e agradeci-lhe pela inspiração. À parte desse caso, sigo muitos outros artistas cabeleireiros que eu gosto bastante do trabalho deles e que tento aprender com eles o máximo que puder, seja só por observação, porque isso também é possível, aliás, eu acho que é a nossa maior fonte de aprendizagem é por observação, mas tentarmos dar o nosso espírito e o nosso cunho pessoal, dar a nossa essência naquele trabalho, que é, e mais uma vez eu repito, em cabelos é muito fácil nós darmos o nosso cunho pessoal, porque nem eu consigo repetir 2 vezes o mesmo cabelo, por isso muito dificilmente eu vou repetir algo que alguém fez. Então eu acho que inspirar-nos eu gostei daquilo, vou guardar como inspiração, porque eu tenho uma pasta com inspirações, e dali eu vou recriar. Eu gostei daquela combinação de tons que é o pôr do sol, o vermelho, o laranja e o amarelo, mas vou tentar dar aqui o meu cunho pessoal. Claro que em cabelo é muito fácil nós fazermos coisas muito semelhantes ou muito diferentes, mas acho que também é muito fácil nós percebermos se aquele trabalho se adequa à nossa forma de estar e à nossa essência, à nossa cliente, que também é muito importante ela adequar-se à nossa cliente, e percebermos se aquilo tem a nossa personalidade lá ou não. Depois há as formas de estar, copiarmos uma forma de estar e uma forma de ser. Eu acho que é inspirador nós podemos olhar para alguém e perceber, eu gosto muito da maneira como aquela pessoa faz a gestão, por exemplo, do seu salão, do seu espaço. Vou tentar aprender com ela e aplicá-lo ao meu salão, ao meu espaço, porque cada espaço é diferente, cada espaço tem um número de clientes diferentes, tem uma localização diferente, então nós só vamos usar como inspiração, não vamos fazer uma cópia. A cópia em cabeleireiro é assim que acontece, é copiarmos as fotos, é copiarmos os textos, não, copiarmos as fotos não, roubarmos as fotos, roubarmos os textos, e isso é a cópia. Se nós, eu guardei o texto de alguém, porque gostei muito daquele texto, e isso acontece, agora eu vou transformar aquele texto em algo meu, que se aplica ao meu dia-a-dia, que se aplica ao meu espaço e às minhas clientes, e que reflita isso mesmo, a minha alma. É a mesma coisa com os cabelos, é igual. Qual é o pior conselho que se ouve assim no mundo dos cabeleireiros aqui em Portugal? Segundo tu? Essa é outra questão que eu não sei se te sei responder, mas Não. o pior conselho que eu acho que não é só de cabeleireiros, é no geral, tanto é que é um ditado português, que já deves de conhecer, acho eu, que o ditado diz, o segredo é a alma do negócio. Eu não concordo nada com não concordo nada com esse ditado, e prefiro dizer que a alma é o segredo do negócio. Isto é, se eu tiver que dar umas dicas a alguém sobre
como fazer, ou como gerir, ou como, não é? Porque é que eu vou guardar para mim? Não, não há essa necessidade, porque a minha alma é única, a tua alma, Tânia, também é única, e a alma é o segredo do negócio, e não o contrário. Pronto, eu acho que o pior conselho é esse. O segredo é a alma do negócio, tem que deixar de existir. Cada um pode dar, até duas pessoas, dois cabeleireiros a fazer exatamente a mesma coisa, dar as mesmas dicas, vai ser diferente e eles vão fazer diferente. Por isso, Exatamente. é Tudo que é trabalho artístico, tudo que é trabalho artístico, não dá para fazer duas vezes igual. Por isso eu posso ensinar-te tudo o que sei e tu vais fazer de maneira diferente, obviamente. exatamente. É como uma receita, a mesma receita a duas pessoas Exato. sai duas vezes completamente diferente, até comigo. Exatamente. Exatamente. Para falar outra vez mais de inspiração, tu tens algum ritual mesmo específico ou assim uma maneira de tu te inspirares de alguma coisa? Eu não diria que é um ritual. Imagina, se tu me disseres, pensas, não é? Se o ritual é pensado, eu acho que o ritual não é pensado, é inconsciente e tu hoje fizeste-me pensar nisso. Eu não tenho rituais assim, mas já dá uns anos, isto já é antigo, dá uns anos para cá, em momentos que tenho pausa, gosto de fazer algumas coisas, mas uma delas é ver o que é que as outras pessoas estão a fazer, efetivamente, as pessoas que eu gosto e as pessoas com quem eu me identifico a nível de trabalho. Gosto de ir vendo o que é que elas estão a fazer para me manter atualizada, acima de tudo, para perceber para qual é a direção, lá está, para me inspirar, qual é a direção que tenho que seguir, ou se me identifico com aquela direção, obviamente. Hum, então, o ritual, se lhe quiser chamar assim, é todos os dias vou ver aquelas pessoas que me inspiram, vou ver o que é que elas fizeram nesse dia, para me inspirar e para me dar novas ideias, porque a criatividade também tens que alimentar, não é? E tens que fazer por ela. Não te vou mentir, existiram alturas que já em momentos livres ia praticando ou ia criando em cabeças académicas, por exemplo, ia fazer uma experiência, vou experimentar algo. Hoje em dia já não faço tanto isso em cabeças académicas, aproveito as minhas clientes que me dão muita liberdade, algumas dão-me ainda muita liberdade para isso, e esse também pode ser considerado um ritual, que é vi qualquer coisa de novo ou quase que sonhei com qualquer coisa e tento pôr em prática, e se quiseres considerar, eu acho que também se pode considerar um ritual, mas não deixo, eu não passo um dia sem ver outras coisas, sem ver o que é que as outras pessoas estão a fazer, para me alimentar também a parte criativa, sim. Aprender finalmente, todos os dias estás sempre a encher a cabeça de boas coisas. Verdade, sim, sim. Assim, mas. Houve momentos que tive que parar de fazer, porque depois já estava a sonhar com cabelos e já sonhava a noite toda. É verdade. Também. E então há alturas que uma pessoa tem que parar um bocadinho. Mas sim, mas normalmente todos os dias tento ver os trabalhos dos colegas que admiro. Desculpa. Não, eu também já estou tu tens alguma máxima? Acho que é máxima que se diz. É verdade. No teu trabalho. Eu digo sempre que para mim é qualidade e não quantidade. Tudo o que faço sempre foi e continua a ser assim. Não sei se tu também tens uma que já utilizas ou que é recente, enfim. A minha é muito semelhante à tua, mas é tratar, isto falando em trabalho de salão ou em trabalho de formação, por exemplo, em qualquer trabalho que eu esteja a fazer, eu quero que ele seja único. Isto é, tu estás a falar de qualidade acima da quantidade. Não é muito diferente do teu, mas sempre que eu estou a fazer um trabalho que por norma são demorados e são difíceis e exigem muita energia, o que eu me lembro é dessa máxima que é eu estou a viver só para isto. A minha vida depende deste trabalho. Por exemplo, não é? Eu meto aquilo na cabeça de a minha energia nestas 4 horas vai ser só para este trabalho. Tento que isso faça girar o meu dia, ou hoje eu vou ter que fazer toda a gente que passar pelas minhas mãos, seja uma pessoa, sejam 10, não é? Toda a gente vai sair satisfeita, toda a gente vai sair com um sorriso, sejam elas clientes a nível de salão ou sejam formandos, por exemplo, a nível de formação. Eu quero que
não que isto pareça estranho agora por outro lado, porque depois também há um lado estranho nisto, mas que toda a gente fique feliz com aquilo que eu tenho para dar. E aí vai se calhar de encontrar aquilo que tu dizes, qualidade acima de quantidade. Proporcionar bons momentos à pessoa, proporcionar toda uma experiência que depois o culminar, não é, dessa experiência, a conclusão é o resultado final. Esteja ela comigo 8 horas, 4 horas, 2 horas ou 1 hora. Pronto. Aquilo tem que ser toda uma experiência. Por isso, se calhar, a máxima é entregar-me de corpo e alma sempre a qualquer pessoa. Uma apaixonada pelo que tu fazes. Sim, sem dúvida nenhuma, sim. Já não vale a pena esconder. Então, quando dizes isso, como dizer, para ti é mesmo importante a experiência que o teu cliente tem contigo no teu salão. Isso é mesmo uma coisa que é importante. Sim, sabes, a ida ao salão, eu já te digo isto há uns anos, e este ano efetivamente acho que começou a ser mais visível. A ida ao salão não é só para fazer o cabelo. A ida ao salão é uma experiência global, isto é, vamos comparar isto com outro tipo de negócio. Quando eu vou fazer uma refeição fora, eu não vou só para matar a fome. Eu vou para viver uma experiência, para desfrutar do sítio onde estou, enquanto o tempo que eu lá estiver, para desfrutar de toda a experiência. Então eu digo isso, é igual nos cabeleireiros, nós temos que proporcionar uma experiência ao cliente. Pois, claro, cada um com a sua individualidade, adequada ao tipo de cliente que tem, proporcionar a melhor experiência, desde o momento em que entra o cliente até o momento em que sai. E ele lembrar-se, não é, de vários pontos daquela experiência, não só do resultado final, acima de tudo o resultado final, claro, mas que toda a experiência seja valiosa, que acrescente valor naquele momento. Nos últimos anos, tu mudaste de ideias sobre alguma coisa, por exemplo, uma coisa que pensavas de uma certa maneira antes e que agora já pensas de outra maneira, por exemplo? Eu não creio que tenha mudado muito de ideias, pensando no início da minha profissão, não é? Não creio que tenha mudado assim alguma ideia. Claro que eu passei por momentos em que, por exemplo, já fui funcionária noutro espaço, não é? Neste momento tenho eu funcionários e colaboradores. Da mesma forma que eu achava que tinha que ser tratada, eu continuo a tratar os meus colaboradores. Isto é, mesmo assim, de há 15 anos para cá, mesmo essa perspectiva mudando, por exemplo, eu acho que continuo a manter mais ou menos as ideias que eu tinha. Claro que os objetivos foram mudando, não é? Mas mesmo assim continuam muito semelhantes àquilo que eu previa que fossem. Por isso eu acho que não mudei assim muito de grandes ideias. Ora vá, claro que há coisas que evoluíram de forma diferente, isto é, se até há pouco tempo nós tínhamos que pensar muito bem na localização do salão, por exemplo, imagina, né, eu tinha que pensar muito bem onde é que era o meu salão, se era de fácil acesso, se as pessoas o iam ver, iam passar por ele, isto era há 15 anos ou há 10 anos. Hoje em dia isso já acaba por ser diferente, não é? Se nós tivermos uma boa montra digital, um Facebook e um Instagram que funcionem como uma boa montra, a localização do espaço não vale nada, não é? As pessoas vão lá se quiserem e encontram-no na mesma. Isso é algo que mudou com o tempo, não é algo que eu tenha mudado de ideias em relação a isso. Isto para dar um exemplo que houve coisas que foram mudando com o tempo, mas que não me fizeram mudar de ideias assim particularmente. A minha fé na humanidade continua igual, a minha confiança no ser humano continua igual, por isso não sinto que tenha mudado de ideias assim em relação a nada, muito que seja tão específico que eu te diga agora que mudei de ideias em relação a alguma coisa. Qual foi ou qual é o melhor investimento de menos de 100 euros para fazer num salão de cabeleireiro? Então, eu na anterior já quase comecei a fazer a introdução aqui para, para esta pergunta. Não é clichê, garantidamente. E o que eu vos posso dizer é que sempre que eu me formei, sempre que eu fui fazer formação mais específica em relação a alguma coisa, que é o meu investimento, certo? Foi o melhor investimento que eu fiz a nível de salão. Porquê? Hoje em dia o que conta é aquilo que nós podemos oferecer ao cliente enquanto serviço e enquanto experiência, como estávamos a falar. Não precisamos ter um salão super bem localizado. Claro que a decoração importa e que a pessoa se sinta muito bem lá dentro. Mas se nós tivermos algo muito simples,
sem grandes investimentos, sem uma renda muito alta, porque a localização até é mais na periferia da cidade, por exemplo, ou é numa aldeia. Mas se nós tivermos a formação na mão, se tivermos o saber fazer, não é? Se soubermos corresponder às expectativas dos clientes, eu acho que é o melhor investimento que podemos fazer. E há muitas formações abaixo de 100 euros, por isso acho que é a resposta ideal para a tua questão, acho que é essa, é formação, acima de tudo. Porque não é mentira nenhuma e não precisamos de esconder, mas há pessoas que nem sequer têm salão, ou atendem em sua casa, ou fazem domicílios e acabam por ter sucesso na mesma. Porque é que elas têm sucesso? Porque têm o conhecimento e conseguem dar resposta aos seus clientes. Por isso, o melhor investimento sempre é na formação, sem dúvida nenhuma. Quais são as tuas novidades? Tens alguma novidade, assim para agora, que seja novidade ou algum projeto que queiras aqui divulgar um bocadinho ou não? Como é que sabes? Olha, a última novidade que eu tinha era a coleção que já lancei, Behind the Mask, era a novidade assim fresquinha. Digo-te que estamos a tentar preparar alguma coisa, nós fazemos 10 anos em setembro, como retrovisor, e estamos a tentar preparar algo para celebrar e para comemorar esses 10 anos. Portanto, essa será a novidade mais breve que irá existir, será essa. Não sei o que é, não sei o que vamos fazer, mas temos que fazer alguma coisa porque são 10 anos e 10 anos de salão e 15 de cabeleireiro de profissão, não é? De carreira, digamos assim. Então queríamos marcá-la, queríamos marcar esse momento, ainda por cima num ano que é tão estranho e já que vivemos nesta quinta dimensão, nós queríamos realmente fazer qualquer coisa para marcar, e essa será a novidade. E muito em breve, muito provavelmente, voltarei a dar as minhas formações em nome pessoal também a par das formações que dou na Redcan, mas muito provavelmente a partir de setembro voltarei ao ativo a nível de formação. Por isso são assim as duas novidades que acho que tenho para breve. Qual é o melhor lugar assim para as redes sociais onde te possam as cabeleireiras agora te encontrar para se inspirarem e por favor não copiarem? Olha, eu quero antes de mais frisar que não há mal nenhum partilharem algo meu, mas não há mesmo, desde que seja dada a referência, não é? Se me partilharem um texto, uma foto, mas disserem que a foto é minha, podem partilhá-la à vontade que eu não me importo, até agradeço. Não, fora de brincadeiras, a verdade é essa, é que claro que eu não me importo que partilhem, mas têm que ser dados os créditos, digamos assim. Tento ser o mais ativa possível no Instagram e no Facebook, em nome de Joana Jusa, e de Retrovisor também, porque o Retrovisor é a página do meu espaço, que é o Retrovisor, que é onde efetivamente estão só trabalhos publicados. Pronto, aí é o verdadeiro portfólio, não é? Depois, no meu, vou misturando a minha vida pessoal com a vida profissional, mas assim, também faço questão de publicar trabalhos meus, por isso, no Facebook e no Instagram, Joana Jusa ou Retrovisor. O conselho que tu darias agora a uma cabeleireira, a uma jovem cabeleireira que se quer lançar, qual seria para ti o conselho mais adequado? Acho que vou dar o conselho que me deram a mim também há 15 anos, para acreditar nas capacidades dela própria, não é? Para manter o foco, o propósito, isto é, se essa pessoa quer efetivamente ser cabeleireira e se quer evoluir, é manter o propósito, ser disciplinado, muito disciplinado, porque é uma profissão que se não existir treino e pesquisa e ver fazer, depois de ver muitas vezes tentar repetir até conseguir fazer. Por isso a disciplina é muito importante. Se efetivamente é isso que quer, que não desista aos primeiros obstáculos, porque mesmo quando nós estamos ainda a fazer a formação, existem muitos obstáculos, com matérias que nós não conseguimos ser logo bem-sucedidos, com mil e umas questões que vivemos todos, não é? Os primeiros passos no mundo do trabalho, por isso manter o propósito é importante e a disciplina. Acho que são as duas coisas que, se mantivermos sempre na nossa cabeça, e a persistência, acho que são os melhores conselhos, e foram os conselhos que me foram dados, e quando eu me ia esquecendo do propósito,
sentava-me e lembrava-me outra vez, é isto que eu quero fazer, foi este caminho que eu escolhi, não é? E acho que é isso, é nunca esquecer o propósito. Muito obrigada por teres aceito, porque sei que o tempo é uma coisa que é muito preciosa, sobretudo agora, ainda há tantas coisas também a pensar, a repensar, a meter, enfim, isso tudo. Então, queria te dizer muito, muito obrigada, porque nós também somos uma empresa que está simplesmente agora a começar. Acho uma boa maneira também para nós e também para ti, para todos aqueles que eu ainda quero entrevistar, de também Uhum. fazer assim partilhas de, enfim, de mostrar outras coisas, outra maneira também de trabalhar. Claro. Olha, mas era o que eu te estava a dizer. Eu é que tenho a agradecer acima de tudo. E no que eu puder ajudar, já te disse, já te deixei. Por isso, eu é que agradeço mesmo. Muito bom. Olha, foi um prazer conhecer-te. E agora a gente já faz parte da lista de contactos aqui uma da outra, não é? Muito sucesso para o Pente também. Vamos ficar aqui a acompanhar. Até à próxima. Um beijinho grande, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijinho.